Muito bem, voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Veja por que o ArasSuper continua preocupado em oferecer a você e a sua família o melhor em termos de qualidade, pontualidade, preço baixo e praticidade. Veja o VT. Pra quem não tem tempo não, ArasSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, ArasSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. ArasSuper tá na mão. O ArasSuper agora tá na mão com o ArasSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. ArasSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem, faça como o vice-governador do Acre, o Erles Rocha, seja também cliente da ArasSuper. Sempre vejo o Rocha no ArasSuper do Aviário. A sua loja predileta, né? Perto de casa, né? Tem em quase todo canto da cidade e está sempre perto da casa da gente, né? Minha casa mesmo é aqui próximo à ABB, tem um ArasSuper ali do lado. Sim. E hoje eu estou morando ali próximo ao ABB, tem outra loja, né? Outro supermercado ali. Isso, exatamente. O ArasSuper que fechou temporariamente a loja do 10 Horas Parente. Em breve voltará com o mesmo padrão de qualidade das outras. Você terá na loja do ArasSuper, 10 Horas Parente, em breve, as mesmas vantagens que você tem hoje lá no ArasSuper do Aviário. Que bom, né? Que bom. Legal. Um grupo acreano que cresceu muito. Do Acre para o Acre, né? Sim. Legal. Muito bem. Se você perdeu o primeiro e o segundo bloco do programa de hoje, nós entrevistamos o pessoal da Rovema Energia e também comercialização de energia no primeiro bloco, e estamos aqui desde o segundo bloco a conversar com o vice-governador do Acre, o Erles Rocha, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Rocha, fique à vontade, então, para responder a pergunta feita na virada do bloco. Você certamente nunca viu um cenário igual a esse, né? Não, Muniz, eu estou acostumado a ver sempre a esquerda participando da eleição e tem um papel importante. A esquerda fez um trabalho de oposição nos governos anteriores muito interessante. Eu lembro de parlamentares que faziam enfrentamento e eu assim, acompanhei isso. Eu lembro de 82, o primeiro processo que nós tivemos de eleição direta. Isso. Na Boa Governador. E nós tínhamos lá Abraham Farrah, Nilson Mourão. Nilson Mourão, o governador. O governo, Abraham Farrah, candidato ao Senado. E assim, e de lá para cá, de fato, nós não tivemos aí nenhuma eleição sem a participação da esquerda. Isso. Mas eu acredito que a esquerda vai estar assim nessa eleição, o PT vai ter candidato. Aquilo que foi a Frente Popular terá alguém para representar, porque é um segmento importante do eleitorado do nosso Estado. Com relação à eleição para governo, e acho que os candidatos a governo, eles têm que fugir dessa briga pessoal e têm que apresentar propostas. O governador vai ter que justificar porque não fez, né? Porque não melhorou a saúde, porque não melhorou nada, né? E os outros vão ter que dizer como vão fazer para resolver os problemas que nós temos. Desemprego, fome, tudo. Com relação ao Senado, acho que aí vai ter um viés ideológico muito forte. Se você olhar, muita gente fala de uma aliança entre o Gladson e o Jorge Viana. Eu não acreditava nisso. Hoje eu penso que é real isso. Por quê? Por que você não acredita? Por que você acredita agora que pode ser real? Eu tenho dificuldade em acreditar nesses acordos assim absurdos. Mas se tu olhar para dentro do governo do Gladson, a maioria dos petistas, com exceção dos Viana, estão dentro. E depois tu olhar para os candidatos a senador que disputavam com o Jorge, todos eles foram retirados. Hoje o candidato mais forte é o Jorge. Eu acredito que vai aparecer uma candidata que vai rivalizar com ele, vai enfrentar ele num debate ideológico, e eu acho que nós teremos. Por quê? Porque acredito que a eleição do Senado ela vai ser definida nesse debate ideológico. Veja que em 2018 o Jorge era tido como favorito para a eleição do Senado. Sim. E quando foi para o debate, quando alguém ousou enfrentar o todo-poderoso Jorge Viana, respeito muito o Jorge, não tenho pessoalmente nada contra com ele, apesar de pensarmos diferente. Mas quando o Petecão foi para o enfrentamento com o Jorge, tirou ele daquela zona de conforto, o Jorge despencou. Por quê? Porque boa parte dos problemas que nós vivemos no nosso Estado hoje foram gerados durante os 20 anos de governo do PT. Eu ouso dizer que dos 24 anos de governo, né? Porque eu incluo esse governo nos rolos dos governos de esquerda. Então, acredito que... Mas você inclui nesse rol apenas pela presença de alguns petistas, esquerdistas no governo? Olha os quadros do governo. O líder do governo foi Marcos Alexandre, Frente Popular, na eleição passada.
né? A base do governo na Assembleia, quase toda ela era a Frente Popular. Mas não só isso, os secretários, né? Boa parte dos secretários eram Frente Popular, não estavam conosco na campanha. Mas fora isso, as ações do governo. Eu ouvi, aí você me permite tocar num assunto que eu acho interessante, durante a pandemia, conversei com empresários no estado do Acre, em Cruzeiro do Sul, por exemplo, que disse o seguinte, olha, eu na pandemia, eu vivi como um criminoso. Eu digo, por quê? Eles, porque eu estava no meu comércio e tinha que fechar a porta e ficar vendendo do lado de fora com medo da polícia passar e me prender, porque o governador mandou fechar os comércios. Né? Isso foi uma atitude que foi defendida pela esquerda e pelo Dória. Aliás, o governador é fã do Dória, o Gladson é fã do Dória, todo mundo sabe disso. Talvez se o Dória tivesse emplacado, ele estava com o Dória. Né? Mas o fato é que passaporte sanitário, passaporte de vacinação, e outras tantas medidas que o atual governo adotou, são medidas que são defendidas pela esquerda. Né? Fecha a empresa, quebra a empresa, pouco importa, né? Sobre esse terrorismo que fizeram com o Covid. Aliás, quando alguém ligava na TV, tinha TV, e não era a TV Rio Branco, mas redes nacionais, né? O cara só falava de Covid. Hoje é só... Covid e coronavírus. E coronavírus. Covid e coronavírus. Então assim, esse terrorismo ele foi muito forte. Então assim, por isso eu incluo. Então, mas acredito, voltando ao que eu estava dizendo, a disputa do Senado vai ter esse viés ideológico e tem que alguém chamar o Jorge para o debate. Não acredito que a senadora Maísa tenha essa intenção de puxar esse debate. Não acredito que a deputada Wanda Milani tenha a intenção de puxar esse debate, mas tem que ter alguém para fazer isso, para chamar o Jorge para o debate, para o bom debate. Se o partido escalar, você tem coragem de entrar nessa? Olha, eu acho que é uma eleição, eu estava pensando em não ser candidato e já estou num desafio muito grande, que é uma eleição de deputado federal. Isso exige uma preparação, exige uma situação mais consolidada. Acho que eu vou tentar uma eleição para deputado federal e tentar contribuir, né, no debate nacional, caso nós temos um risco, há uma possibilidade do Lula se eleger presidente da República. E eu não vejo dos quadros que se apresentam ninguém com coragem para enfrentar o petismo, como eu enfrentei. Enfrentei aqui na Assembleia, enfrentei na Câmara Federal. Você está disposto a enfrentar de novo, caso eles voltem ao poder? Não, eu acredito que o papel, se ele for presidente, eu serei oposição. Então, o papel da oposição é mostrar os erros e tentar buscar a correção desses erros. E eu fiz isso. Aliás, a denúncia contra ele foi um desses atos. Né? Então, assim, aqui na Assembleia, eu sempre digo isso para ele, mas eu procurei me espelhar em duas pessoas que eu acho que foram bons parlamentares. Narciso era um excelente parlamentar, e é um espelho para mim. E o João Correia, que são dois parlamentares que eu tenho como referência. Entendi. Então, assim, acho que o papel da oposição, e caso o presidente Bolsonaro seja eleito, também é tentar corrigir algumas falhas, que tem falhas também. Eu não acredito que foi um governo maravilhoso, não é isso. Mas eu acho assim, eu brincava com os colegas da esquerda na Câmara, que eles glamorizavam muito a situação da Venezuela, de Cuba. Aí eu disse para eles, e é fácil o enfrentamento ideológico, porque você diz, olha, eu já vi muita gente pegar uma balsinha e sair remando, enfrentando tubarão, ondas, cambal, de Cuba para Miami. Eu nunca vi o contrário. Você já viu alguém? Não. Tu já viu algum desses da nossa esquerda aqui tirar férias lá em Cuba? Nunca vão. Caracas, vamos para Venezuela? Não vão. Vamos para onde? Vamos para Miami, vamos para, né? Então, é um discurso diferente da prática. Vamos então lá. assim... O Rocha, para encerrar, como você imagina, eu sei que a Bíblia diz que a nós não pertence o dia seguinte, né? Sim. Mas em política a gente precisa e deve fazer exercício de futurologia também, né? Sim. No eventual segundo turno, você acredita que todos irão se unir contra a reeleição do governador, ou acho que vai ser mais ou menos eu acho igual a disputa? De novo, eu acho que essa questão, a disputa local do governo, ela não deve ser contaminada com essa coisa ideológica. Porque nós temos aí um Estado que precisa de mudanças que não aconteceram. E acho que quem tem compromisso com essa mudança, independente de cor partidária, de bandeira ideológica, tem que estar preocupado com
bem-estar da nossa população. Essa mesma população que aí está passando fome. Eu recebo o WhatsApp de pessoas atrás de comida. Então, assim, a fome chegou no nosso estado, chegou com força. O desemprego, a miséria chegou com força. O Acre é o segundo estado mais pobre do Brasil. O Acre é o terceiro pior em desemprego. Aí eu olho para Rondônia aqui, aí nós vamos debater Florestania e os Cambau, mas eu olho para Rondônia. Rondônia é o terceiro estado que mais emprega. Então, o que aconteceu? É governo. Eu olho para os irmãos aí da Venezuela pedindo nos sinais. Você vê muito venezuelano aqui com a plaquinha lá pedindo comida, pedindo ajuda. Aliás, lá não tem nem para quem tem, nem quem tem dinheiro tem onde comprar. Muniz é um país rico, é um país rico, um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, um país que tem minério, que tem terra para agricultura, um povo miserável. O que a Argentina também. Governo. Governo. Então, a Argentina é a mesma coisa. A Argentina é um dos maiores países do mundo. Acho que é o 8º ou é o 10º país do mundo. E o Chile, que foi a maior economia proporcional do continente, também vive sérios problemas, riscos. Então, assim, a visão da esquerda, a esquerda na gestão, infelizmente, ela é um desastre. Se eles fossem tão bons de discurso, de gestão, condição de discurso, acho que o Brasil era melhor, porque tiveram 13 anos para fazer e não fizeram. Acho que o Acre era melhor, que tiveram 20 anos e não fizeram. 24 anos agora, né? E não fizeram. Acho que a Venezuela era um país de primeiro mundo, Cuba era referência para tudo. Então, infelizmente, não é. Conversei aqui com o Erles Rocha, vice-governador do Acre, pré-candidato a deputado estadual pelo... Federal. Eu falei federal e no finalzinho estadual. Tá, mas federal. tem muito orgulho de ter sido estadual. Também, aliás, onde você começou, então, né? Sim. Tudo começou ali na Assembleia, né? Sim, sim. Da Assembleia para o Congresso Nacional, do Congresso Nacional para Palácio Rio Branco. Rocha, foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Não, só lhe agradecer de novo. Para mim, é sempre um prazer estar conversando na TV Branco, aqui na TV Branco. Eu que fui servidor, fui funcionário da casa. Isso. Eu trabalhei aqui com dos ícones da comunicação do Acre. Que era fez algumas Zé reportagens Leite. especiais no interior. Muitas. E assim, é sempre um prazer voltar e conversar com você. Você é um amigo que eu tenho muita consideração. Você sabe da estima que nós temos, eu e minha irmã, por você. Então, assim, é um prazer estar aqui, o Márcio, a turma toda da TV Rio Branco. Prazer muito grande estar aqui. Sucesso. Boa sorte. Nós. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Tenham todos uma ótima tarde e até lá. Valeu.